fala tudo, né? Tudo que vocês falaram está aqui, escrito aqui. Quando a gente nasce, a gente não nasce plantando. A gente nasce plantando, né? Adão, quando Deus pegou um pouco de pó, depois transformou o pó em barro, ele fez um bonequinho. Aí, Adão já começou ganhando alguma coisa, um sopro de vida, ganhou um corpinho, ganhou alma, espírito, já foi só ganhando. Depois, Deus manda Adão dormir, aí tira de Adão a mulher, costela, faz a mulher a costela de Adão, e eles ganham um pomar gigante. Olha só, se fosse hoje, seria um lugar muito grande, com abacate, melão, vai falando aí, pitaia, vai falando aí, Pera, banana, maçã, limão, uva, né? limão, Deus suco. preparou tudo, tipo assim, eles nasceram O senhor plantando, viajou, é isso, nasceram pastor? colhendo, ganhando. Aí Deus pega e fala assim, ó, vocês têm tudo isso aqui, centenas, milhares de pé de fruta, mas tem um aqui que não é para vocês mexerem. Está vendo aquilo ali? Não mexam. Aí eles acharam pouco, centenas, milhares, e foram mexendo. Tá sem coisa, será que vai virar da Foram mexer aonde Deus fala assim, não mexe. Olha o tanto de coisa que vocês têm aqui. Vocês mexem aqui. Eles acharam pouco, foram lá e mexeram onde não era para mexer. Aí veio a lei da semeadura. Por que Deus deixou a lei da semeadura para nós? Para a gente não repetir as mesmas plantações de novo. Porque você vai fazer uma plantação e talvez a plantação não foi legal. Sabe o que vai acontecer? Vai causar danos. Aí você fala assim, puxa vida, eu plantei aqui e essa semente me causou danos. Então, eu vou ter que pagar por essa semeadura. Eu vou colher isso que eu plantei. Aí, por isso que Deus deixou a lei da semeadura, para a gente não repetir. Só repete de novo a mesma coisa. Quem é tonto? Né? O cara é tonto. Poxa, de novo, fez a mesma coisa, sabe que vai dar errado e faz de novo. Quando a gente nasceu, quando o pastor William nasceu, ele nasceu colhendo algo que os seus pais plantaram, né? Quando a Ellen nasceu, ela nasceu colhendo algo que o pai, que a mãe, os avós plantaram. Tem pais que eles plantam ódio no filho, né? Tem pais que o neném acaba de nascer, cata o filho, joga dentro de uma lata do lixo. Né? E o que ele está plantando nessa criança? Ódio, desprezo. A criança já nasce colhendo ódio. Só que a Jaqueline, a pastora Ivete, deixaram uma palavra aqui que me comoveu muito, sabe? Às vezes a gente está catando, né? Grãozinhos, restos, né? De grãos. A gente está ali catando e tem alguém olhando para a gente. A Jaqueline ali desesperada, ouvindo um louvor. Aí tem alguém olhando. Tem alguém para socorrer. Aí o pai planta ódio, né? Nos filhos. A mãe. Tem mãe que combina com o pai. Quando o neném nasce, ela vai mamando com o pai. Né? Mas sempre tem
tem alguém de olho no lixeiro, que é o garimpeiro que fala, o garimpo, aí ele passa, vai pegar um saco de lixo, quando ele pega ali, ele ouve o show, ele fala assim, poxa vida, tem uma criança aqui, eu vejo os vídeos já falando disso. Isso aqui é uma criança, gente, pelo amor de Deus. Aí já acolhe, já leva para um lugar onde tem carinho, amor, atenção, entende? Então essa criança, quando ela cresce, ela pode fazer igual Adão e Eva, escolher, decidir, entende? Pode decidir, tipo assim, eu posso escolher. Quando eu aumentar o fundo musical para mim, Lucas, eu posso escolher o ódio que meus pais plantaram na minha vida, mas também eu posso escolher o acolhimento que eu recebi de um carinho. Entende? Então essa pessoa, ou ela pode ser uma pessoa muito má, amarga, sair distribuindo ódio para todo lado. Tem gente que não crê em Deus. Eu recebi um rapaz, quinta-feira eu recebi um rapaz na igreja, ele chegou na porta e não queria entrar. Aí eu comecei a conversar com ele e ele falou que não acreditava em Deus. Comecei a conversar com ele, conversei. Falei, Deus, tem uma cadeira para você, porque você vai encontrar acolhimento. Ele pegou e falou assim, mas eu não acredito. Aí passou uns 15 minutos, a gente soltou a abertura no culto. Eu percebi que ele começou a olhar para mim com um olhar fixo. Aí eu fui lá e falei, tem uma cadeira aberta. Ele falou assim, não tem como você chegar um pouquinho na frente e colocar mais escondida. Aí eu tinha uma cadeira das irmãs que mexiam na cantina, eu fui lá rapidinho, eu fiz uma semente, já plantei, coloquei a cadeira, ele entrou todo se escondendo e se enrolando. No meio do culto ele pede para alguém me chamar. Aí eu fui lá, eu não sou de fazer isso. Inclusive eu até pedi para os irmãos, pode estar o Lula ali, a Janja, chama o pastor para ir lá fora, não me chama. E resolvo com ele, fala assim, o pastor só vai sair depois de terminar o culto. Eu não gosto de ficar saindo. Mas nesse dia eu saí, fui lá, no rapaz. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, hoje eu vou tomar uma decisão para a minha vida. Meu Deus. Meu filho, eu plantei uma semente. Hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida. Quando eu acabei de pregar, eu falei, alguém quer aceitar Jesus? Ele foi o primeiro. Glória a Deus. Que aceitou a Jesus. Entende? Então, esse menino ele tinha ódio. Aí me contou a história dele. Ele tinha ódio. Só que eu consegui plantar uma semente nele que ele mudou. Ele parou de ter ódio. Ele parou de querer plantar ódio. Começou a plantar amor, começou a viver amor. Então, você pode decidir, querido, se você foi maltratado no seu nascimento, na sua adolescência, sua juventude, e talvez continua sendo maltratado na sua velhice. Tem gente que vai morrer sendo maltratado. Tem alguém que não percebe que tem alguém sofrendo e precisando de um acolhimento. Então você decide. Adão e Eva decidiram comer o que era para não comer. Esse menino decidiu, em vez de não crer, decidiu crer. A gente nasce colhendo, mas aí a gente escolhe o que a gente vai plantar. Tem a parábola do semeador. Eu escolhi aqui Mateus 13. Coloca aí, Lucas. Ô, Fábio, vem pegar comigo aqui. Vem cá. Você sabe ler? Não sabe ler, vou pegar comigo. Eu não sei ler, não vou ficar lendo. Quer gente pegar comigo? Tem que ser um sabe ler. Coloca aí, Mateus 13.
E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde havia terra, não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-a. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, 100, outro 70 e outro 30. Essa é a parábola do semeador. Ô Lucas, aqui o retorno aqui está muito alto, os dois microfones. A parábola do semeador, essa daqui. O cara tinha uma sementeira. Só que até na hora de plantar a gente tem que saber o que vai fazer. Eduardo. Ele deu um vacilo, um pouco de semente caiu no caminho. Ele perdeu um pouco de semente, caiu no caminho. As aves do céu já vieram e comeram. Então aquela semente ela não nasceu, ela não cresceu. Depois ele deixou cair algumas sementes nos pedregulhos. Onde tem pedregulhos não tem terra. A semente brota, ela brota no meio dos pedregulhos. Só que depois que ela brota, ela precisa ter raiz. Né, irmão? Precisa ter raiz, no caso. Aí não tinha raiz, sabe o que aconteceu? O sol escaldante queimou aquela plantinha e ela morreu. Sabe o que o cara ganhou nessa colheita aí? Prejuízo. Um pouquinho de semente que ele tinha, ele já começou a perder. Outras foram lançadas no meio dos espinhos. Os espinhos sufocaram a planta e a planta também morreu. Outra perda. A gente tem que saber onde que a gente vai plantar para a gente não ter prejuízo. Para a gente não ter prejuízo, parceiro. Tem que saber plantar. Tem que ter a hora certinha de plantar. Eu estava lendo, o cara que planta ele tem que sair cedo e depois voltar tarde. Então tem um trabalho gigante. O cara que planta ele tem que saber o dia certinho de colher. Porque se ele colher antes, sabe o que ele vai fazer? Ele vai acabar com todo o seu trabalho. Ele vai colher antes. Tipo assim, você vai colher espigas de milho, você vai colher antes do tempo, ela vai ser aquelas espigas magras, sem doce. Imagina, muito ruim. Então você tem que saber o tempo certinho de você colher. Você tem que saber o tempo certinho de você plantar. Tipo assim, você tem um filho, aí o filho fala assim: ô pai, eu quero uma moto. Aí só porque ele é o seu filho amado, você pega e dá uma moto para ele. O menino tem 15 anos. Sabe o que você vai fazer com seu filho? Você vai sufocar o seu filho. Não tem base. Ah, pai, eu quero um carro. Aí você dá antes do tempo, sabe o que você vai fazer? Você vai matar seu filho. Tem muitos pais, só porque tem um poder aquisitivo gigante. O menino tem 12 anos, já tem um Camaro. Qualquer vacilo que esse pai der, esse menino vai entrar nesse Camaro. Porque hoje os meninos aprendem a dirigir sem pegar de carro. As crianças, só o Will, com 40 anos, não conseguiu.
Mas tem criança que ele aprende a dirigir vendo, tipo assim, ó. O Eduardo dirigindo, o Eduardinho filho fica só de olho. Ele fala assim: eu já sei dirigir. Qualquer vacilo aqui, eu já sei dirigir, e sabe mesmo. O que a gente vai fazer com os nossos filhos, dando uma ferramenta dessa? A gente está plantando em terra, em pedregulhos. Hoje o culto não é o culto do reteté, não é o culto do mistério do manto. Qualquer dia nós vamos pedir um tema para o Senhor. Hoje é esse culto aqui. É o culto de ensino, né? Para mim. Começa primeiro para mim. Entende? Quando eu aponto para você, ó, é para mim primeiro. Não é para você só, é para mim. Então a gente tem que saber o tempo de plantar e também o tempo de colher. Esses dias eu ganhei uns caquis, só que colhei os caquis antes da época. E sabe o que aconteceu? Eu ansioso, estava travando. Aí a pastora Eliette falou assim: já sei o que fazer. Pegou e embrulhou dentro de uns papéis, colocou dentro do forno. Faz tempo que a gente não usa o forno. Sabe o que aconteceu ontem? Tudo podre. Esqueceu. Não era tempo de ter tempo. Então a gente tem que ter o tempo certo de plantar e o tempo certinho de colher. A gente planta, sabe quem manda a chuva? Deus. A gente está ali, abaixadinho, cavando, plano, fazendo a nossa parte. E Deus está olhando e falando assim: daqui a pouco eu vou mandar água. Essa semente vai brotar, ela vai crescer. Eu vou cuidar dessa semente para ela dar uma árvore muito grande. Uma árvore com muitos frutos, árvore. Então você está fazendo a sua parte. Parece nada, né? Fazendo a sua partezinha. Aí Deus pega e manda água. Ele cuida da sua plantação. Ele cuida. E posso falar para você? A gente tem que plantar e cuidar. Plantar, tipo assim, vai vir uma alma para Jesus, o que nós temos que fazer? Cuidar. Eu falei para a Mari, veio um casal quinto, né? Quarto. Eu falei: e aí, Mari, será que eles vêm hoje? Aí a Mari falou: eu conversei com eles. Entendeu? Sabe o que faltou na Mari? É esse cuidadinho. Esse cuidado, tipo assim: e aí, vamos lá, vamos levar uma fruta hoje? Eu conversei com eles na quarta. E eles ficaram tudo animados: o que eu tenho que trazer, pastor? Aí eu falei: como você é convidado, se você não quiser trazer nada, venha sem nada. Aí ele falou: não, eu quero trazer alguma coisa. Então, se a Mari tivesse cuidado aqui, ó, os passarinhos não comer a semente, para os matos não crescerem, na hora de pegar o abacaxi, seguiu o Fábio, me levou para pegar um abacaxi. Eu falei: não tem nenhum, só carrapicho. Entende? Então a gente tem que cuidar do cantinho. A gente tem que cuidar. Aí chega uma hora que a gente cuida. Essa pessoa não quer esse cuidado, é você, né? Dá uma afastadinha. Mas de início a gente tem que ficar lá cuidando. O crescimento não é a gente que vai dar, mas cuidar a gente tem que cuidar. Por que tem a lei da semeadura, queridão? Quem sabe? Para a gente não repetir os mesmos erros. Essa é a lei da semeadura. Quem sofre uma vez, na hora que você vai plantar, você fala: aqui não, eu vou plantar em outro lugar. Pode ser que dê errado também, mas eu vou plantar em outro lugar. Aqui não, aqui eu não quero mais sofrer isso aqui. Tinha um menininho, um Joãozinho, e ele estava dentro de casa. Chegou os amiguinhos da rua e gritou: João, vamos bater uma bola. Ele falou: onde? Aí a galerinha falou assim: aqui em frente de casa. Aí ele falou assim: eu topo. Aí já foi para lá. Na primeira bicuda já perdeu a ponta do dedo. Alguém já perdeu a ponta do dedo? Mas sair mesmo a cabeça do dedo assim, você continua ele pode parar. Se parar, os caras chamavam de mariquinha. Corre que a mamãe está chamando, então a gente continuava. Ele não
não desistiu, Eduardo. Sabe o que ele fez? Eu quero fazer o gol. Eu vou fazer o gol. Quando chutou, sabe o que aconteceu? A bola foi lá na casa do Fábio. Quebrou a vidraça. O Fábio saiu, aí o Joãozinho já fez o coraçãozinho, oh, me perdoa, vizinho. Aí o vizinho, amor, só que o vizinho não é sozinho, ele tem a dona encrenca. A dona encrenca. Não estou falando, o cara é Fábio lá, mas não estou falando. Mas aí o Fábio não é sozinho, ele tem a dona encrenca. Aí a dona encrenca sai na chegada, foi quebrada, coloca a cara e fala assim, você vai ter que pagar. Ô João, você vai ter que pagar, você vai sofrer os danos nessa plantação. Aí o João falou, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Você vai ter que ser responsabilizado. Aí o João tinha um ano que estava recebendo mesada para comprar o presentinho de Natal dele. Sabe o que o João fez? Catou todas as suas economias, foi na vidraçaria, contratou o vidraceiro e mandou pôr no vidro. A dona encrenca falou: você vai ter que arrumar. Então ele arrumou. Ele pagou, ele colheu a plantação que ele fez. Passou-se umas semanas, o dele já estava sarando de novo. A galera lá da rua: Joãozinho, vamos brincar de bola. Sabe o que o Joãozinho fez? Onde? Aqui na rua. Não, aqui na rua eu não vou. Eu só vou se for na quadra. Só vou se for no campo. E dessa vez eu vou de chuteira, vou preparar. Ele não cometeu o mesmo erro. Essa é a lei da semeadura, querido. Essa é a lei da semeadura. Por isso que Deus deixou para nós a gente não cair nos mesmos erros. O erro do Joãozinho é tão simples, né? Mas tem erro que a gente cai todo dia. Tem erros que a gente cai todo dia. O Fábio leu um versículo aqui, ó. Não vos enganeis. É Gálatas 7, 6 e 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Entendeu? Então Deus deixou isso para nós. Joãozinho não quis ir brincar de bola na rua mais. Ele poderia acertar a casa do Fábio, do Eduardo. E o Eduardo não é sozinho. Entende? Filho. Tipo assim, Eduardo, não, você está perdoado. Tipo assim, o Rafa não é sozinho. Ele não decide sozinho. Eu não sou sozinho. Quantas vezes eu estou falando a minha conversa no meio, não é assim, eu não sou sozinho. O Jean não é sozinho. Entende? Ah, mas é novinho, não entende nada ainda. Tem sim. Tem um vídeo, Mário, de uma mulher que foi namorar com um cara. Eu lembrei de você na hora. Ela foi namorar com o cara. Aí o namorado falou assim, o pretendente falou assim: e aí, eu falo seu nome, cara. E aí, Maria, oi. Aí o cara falou assim: mas você fala baixinho assim mesmo? Ela falou: não, eu sou assim. Aí foi lá pro cartório e casou. Casou no sábado. No domingo. E Lucas. Tipo assim, você não finge não que eu quero as suas pernas. Vou ficar aqui embaixo. Então é assim, tipo assim, ó, esse cara aqui não é sozinho. Ele é ainda profetizando mais uma luta da sua vida. Não. Entende, queridos? Então, se a gente plantar, o ensinamento é esse aqui, ó. Se a gente plantar, cuidar da plantação. Se ela der certo, repetir. Se ela der errado,
procurar outra terra. Tipo assim, ó, quando os agricultores vão plantar, eles contratam os especialistas, né? Aí os caras descem com um teste na terra. Aí eles falam assim, aqui tu pode comprar que vai dar certo. Não dá para sair tipo comprando terra. Não dá para sair, às vezes dá certo, mas não dá para sair comprando terra. Deixa eu lá embaixo, tá mais pentecostal do que aqui. Ó, não dá para sair, você tem que pesquisar, errar a plantação. Todo mundo já errou. Não pode repetir. Que a sementeira, as sementes são as mesmas. Entendeu? As sementes são as mesmas. É a mesma qualidade. Só que ela não pode ser plantada no mesmo lugar. Tem que ser no lugar certo. Na hora de comprar, na hora de vender. Teve um cara, eu coloquei isso lá na célula, em Capivari naquele dia. Era por. Eu coloquei lá na célula, vocês estavam. Teve um cara que foi numa feira com dinheiro e estavam vendendo um sapato. O que esse cara fez? Viu que estava barato, comprou os sapatos. Comprou o lote de sapato inteiro e levou para casa. Quando ele chegou em casa, ele foi olhar a qualidade do que ele tinha comprado, era todos os pares direitos. Não tinha um esquerdo, era todos os direitos. Ele tinha comprado um lote do direito. Entendeu? Só esse pé. Aí outro desavisado também foi na feira e achou barato e comprou os pés esquerdos. Às vezes vai dar certo, querido. Às vezes vai dar certo. Aí para dar certo, sabe o que vai precisar? Eu ser humilde para te acolher. Entende? Eu ser humilde para te acolher. O cara comprou o direito e o outro comprou o esquerdo. Quando chegaram em casa, imagina, os caras perderam todas as suas economias. Então, assim, puxa vida, para quem que eu vou vender esses sapatos agora? Para quem que eu vou vender? Eu perdi todas as minhas economias. Só que aí teve um encontro de network. Teve um encontro. Que nem aqui dentro, aqui, ó. A gente tem várias pessoas aqui dentro que tudo que a gente precisa, alguém aqui tem. Enquanto o Só que a gente não workshop. conversa. A gente só olha assim. Não, Jean, eu conheço. O irmão Ronildo, eu conheço. A William, a gente está. Mas não procura saber qual que é o seu valor. O que você tem de valor? Tem gente aqui que tem tanto valor que você não tem ideia. Se a gente se unisse aqui, sabe o que a gente ia fazer no final do ano? Uma colheita gigante. Porque, tipo assim, eu chego nesse daqui, ó, domingo passado, eu falei, Rafa, cuida dos varões para mim. Os varões estão tudo jogados no meio dos pedregulhos aqui. Eu falei pro Rafa, cuida. Aí ele fez um grupo, tu tá no grupo? Precisa colocar o Eduardo no grupo. Pra gente montar um churrasco, pra gente conversar. Sabe? Sem as mulheres, só nós. Sem as encrencas. Eduardo, só nós. Sem a donas encrenca, O que eu faço pastora. com a pastora Eliette, tu não faz para ela. E talvez ela precise. Aí nós trocamos ideia, na conversa. Assim, eu estou fazendo isso aqui. No encontro de casais, eu escapei de uma derrota eterna. Foi? Eu aproveitei, mano, eu aproveitei. Você não estava. Cara, eu aproveitei. Sabe o que aconteceu? A colheita foi gigante. Nunca mais eu sofri com isso. Na hora de queimar, ela falou assim: nunca mais tu vai colocar isso em mim. Ela falou assim: tá bom. Aí ela me passou também, eu virei um escravo dentro de casa, tá? Porque olha o que ele escreveu, olha o que ele escreveu. Então, tudo que você for fazer para mim, não pode reclamar. Meu, tudo que eu vou fazer, na hora que ela falou assim: pega, ó,
assim que a gente vem aqui. Ô meu amor, tá bom. Precisa ser tempo. Entendeu? Então, relacionamento. Se a gente tiver relacionamento, sabe o que vai acontecer? Nós vamos colher, porque um vai plantar, outro vai regar, outro vai dar o crescimento, entendeu? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai se unir. Os caras foram no network, chegou lá e começaram a contar derrota. Meu, você não sabe o que aconteceu comigo. Comprei uma carrada de sapato, e a carrada de sapato que eu comprei era dos pares direitos. Aí o cara começou a ouvir aquela conversa e falou: meu, caí no mesmo laço. Eu comprei um monte de sapato, e os sapatos que eu comprei são os esquerdos. Aí o cara falou assim: então me dá a mão aqui, porque nós vamos dividir essa vez. Nós vamos dividir. Você me dá metade dos seus direitos, que eu vou te dar metade dos meus esquerdos. Então, gente, se a gente se unir aqui, essa igreja não vai ficar com essas cadeiras vazias. Entende? O que eu estou falando aqui é sobre isso, é sobre o reino. Não é nem sobre colher o final do versículo lá, né? Colheu 30, 70 e 100. Não é nem sobre isso que eu estou falando. Não é nem para nós. Estou falando para o reino de Deus. Imagina quantas pessoas tem igual o jovem que eu acolhi lá. Quantas pessoas já entraram aqui dentro, sentaram numa cadeira e a gente não conseguiu cuidar para os matos não ficar ao redor. Quantas? Muitas pessoas. Quantas pessoas nós já recebemos na nossa igreja quando era lá em cima e hoje elas não estão aqui? Que a gente não cuidou do mato. A gente não regou. Talvez até regou demais também. E apodreceu. Então, queridos, eu queria chamar vocês para a gente se unir nessa caminhada aqui. Para a gente